O que aconteceu naquela noite? O que os 3 estudantes de cinema encontraram na floresta de Burkittsville, que os fizeram desaparecer sem deixar vestígios? Você acha que sabe a história? Mas a verdade é muito mais assustadora do que qualquer lenda que você tenha ouvido. Em 1994, 3 jovens partiram em uma missão simples: documentar a lenda da Bruxa de Blair, uma história de terror que ninguém jamais conseguiu comprovar. Eles desapareceram. Meses depois, suas histórias foram encontradas. E o que estava nelas? Bem, isso vai mudar tudo o que você pensou saber sobre o que é real. Essas imagens não são apenas sobre uma lenda. Elas mostram algo muito mais profundo, algo muito mais antigo, algo que ninguém, nem mesmo os cineastas, estavam preparados para enfrentar. Em 1994, Heather, Mike e Josh, 3 estudantes de cinema, decidiram criar um documentário sobre uma das lendas mais famosas do estado de Maryland. A Bruxa de Blair, uma história de terror que rondava a pequena cidade de Burkittsville, prometia mistério, medo e, acima de tudo, uma experiência única. Com suas câmeras e equipamentos improvisados, eles se aventuraram na floresta, confiantes de que estavam apenas documentando uma lenda. Mas o que eles não sabiam é que estavam prestes a entrar em um pesadelo do qual não teria retorno. A ideia parecia simples: filmar, entrevistar moradores e capturar imagens que mostrassem a lenda em sua forma mais pura. Mas, à medida que os dias passavam, eles começaram a sentir algo estranho, algo que não podia ser explicado. Sons no meio da noite, sombras que se moviam na periferia de suas visões e uma sensação crescente de que não estavam sozinhos. Mas o mais perturbador, o mais assustador de tudo, era que quanto mais eles investigavam, mais a lenda parecia se tornar real. E logo, aquilo que começou como uma simples busca por histórias e imagens tornou-se uma luta desesperada para escapar de algo que jamais deveriam ter procurado. Nos primeiros dias, as coisas óbvias. Mas conforme avançavam pela floresta, começavam a perceber algo cada vez mais desconcertante. Sinais inexplicáveis, pedras dispostas em círculos, marcas de sangue nas árvores e o som constante de algo, ou alguém se movendo ao redor deles. Mas quem poderia estar ali? Eles estavam sozinhos, ou era tudo apenas uma invenção da mente deles? À medida que as noites passavam, o medo se tornava mais palpável. Heather, Mike e Josh estavam habituados a filmar cenas de terror, mas agora estavam pensando o terror em carne e osso. Começaram a ouvir vozes nas árvores, algo que parecia se comunicar com eles. Mas quando observando para os outros, ninguém via nada. O medo não veio mais da imaginação, vinha de algo que não viu ver. Mas o pior estava por vir. Em uma noite, a câmera gravou algo que nunca deveria ter sido capturado. Algo movendo-se rapidamente na escuridão, uma figura encoberta por sombras que os observava de longe, mas que nunca se revelou completamente. O pânico tomou conta deles. Eles pegaram a se perguntar: estamos sendo seguidos ou é apenas o medo que nos faz imaginar isso? Mas a sensação de estar sendo vigiado só aumentava, cada vez mais forte. Era como se a própria floresta estivesse viva e tivesse algo contra eles. Começaram a se perguntar se aquilo tudo não estava passando de um truque mental, algo causado pelo isolamento e pelo medo. Mas quando Heather encontrou uma série de símbolos antigos desenhados no chão, algo que nunca teve antes visto, a realidade deles começou a desmoronar. A lenda estava se tornando verdadeira. Mas o que esses símbolos? E quem ou o que os haviam colocado ali? A princípio eram apenas sons distantes, mas o pior estava por vir. Começaram a se perder,
Eles sabiam onde estavam, ou pelo menos fingiam que sabiam. Mas a floresta, que antes parecia apenas um cenário, agora parecia um labirinto. Cada passo que davam, a sensação de estar sendo seguido aumentava. Quando observam para os outros, viam apenas a expressão mesma de pavor. Mas ninguém falou sobre o que realmente estava sentindo. E então, eles ouviram. Primeiro foi um sussurro. Algo profundo, distante, mas nítido. Depois, mais perto. Como se a própria floresta estava se comunicando com eles. Voltem, ou nunca sairão. Era isso que diziam, ou era a imaginação deles. Não podia ter certeza, mas uma coisa era certa. Ninguém mais estava lá. E o pior, era a sensação de que estavam sendo observados. Não importava para onde olhassem, os arbustos se moviam e as árvores regularmente se dobravam para encobrir, e em seus passos, a floresta os estava engolindo. Mas o verdadeiro pesadelo ainda estava por vir. Quando Heather viu algo, um círculo de pedras dispostos de maneira estranha no chão. Não estavam ali antes. Ela tinha certeza disso, mas agora as pedras estavam ali, dispostas de forma ritualística. Isso não era apenas uma. E naquele momento, algo mudou. A lenda não era mais apenas uma história contada ao redor de fogueiras. Ela estava se tornando real, e os estudantes sabiam. Eles fizeram algo que não puderam mais desfazer. Foi então que encontrou o acampamento. Um lugar que não deveria estar ali. No meio da floresta, entre árvores retorcidas e uma escuridão quase opressiva, um antigo acampamento abandonado há anos, ou talvez mais tempo. Mas o mais estranho não era o lugar em si, e sim o que havia dentro dele. Símbolos estranhos estavam espalhados pelo chão, gravados em pedras, feitos com algo que parecia sangue seco, fios de cabelo, bonecas feitas de galhos quebrados. Tudo isso estava ali em uma formação ritualística, algo que nenhum dos três poderia ter preparado. Era como se, de alguma forma, a floresta estava tentando dizer algo, algo que os estudantes não estavam prontos para ouvir. Mike, o mais cético de todos, pegou a câmera e começou a gravar tentando entender o que estava acontecendo. Mas, enquanto ele filmava, algo se moveu no canto de sua visão. Algo escuro, algo que não deveria estar lá. Uma sombra. Ou seria uma figura, se arrastando nas árvores, apenas fora de foco. Mike, o que é isso? Heather disse, sua voz tremenda. Mas Mike não respondeu. Ele estava vendo o mesmo que os outros estavam sentindo, uma presença, algo fora do comum. E naquele momento todos sabiam. Não estavam mais apenas documentando uma história. Eles descobriram despertado algo. Algo muito real e muito mais próximo do que poderiam imaginar. Eles tinham invadido o território da bruxa de Blair. A tempestade chegou sem aviso. O céu rachava com trovões e a escuridão parecia engolir tudo ao seu redor. Mas o verdadeiro terror não estava na chuva. Estava no que estava se aproximando. Algo se movia nas sombras. Algo que eles não podiam ver, mas sentiram em cada fibra de seus corpos. Os estudantes estavam em pânico, correndo sem saber para onde, sem saber se estavam se afastando ou se aproximando ainda mais, coisas que os caçava. O som de passos pesados se aproximando, algo grande, algo invisível, mas extremamente ameaçador. O vento rugia, fazendo as árvores se moverem como se aproximasse a desabar sobre eles. E então eles ouviram um grito. Não, um grito humano, mas algo mais profundo, mais primal, como se a própria floresta estava chorando. Foi a última coisa que Mike capturou em sua câmera antes de ser arrastado para a escuridão. Heather e Josh não tinham mais controle. Eles estavam sendo perseguidos, caçados. Mas por quem? Por quê? O que os atingidos na floresta não era humano, não era animal, era uma presença,
algo que se alimentava do medo, algo que tinha estado ali por séculos, esperando por quem ousasse se aproximar. A cada passo que davam, as sombras se tornavam mais densas, mais reais. E as árvores, elas não estavam apenas ao redor deles, elas estavam dentro deles, envolvendo-os, prendendo-os. Quando a tempestade parou, a escuridão parecia eterna. Heather olhou para Josh. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas podia ver nos olhos dele. Ele sabia que não sairiam de lá. Eles não estavam apenas sendo seguidos, estavam sendo consumidos pela própria floresta. E então, algo se moveu na escuridão. Era rápido, um vulto, uma sombra impossível de captar. Antes que pudessem reagir, uma figura apareceu diante deles, a bruxa. Mas não era a figura mítica que eles imaginavam. Era algo mais antigo, mais grotesco, algo que estava além de qualquer explicação humana. Seus olhos brilharam como chamas, e seu grito cortou o ar, tão forte que fez as árvores tremerem. E, naquele momento, tudo se despedaçou. A câmera, ainda ligada, capturou o último grito. O som de Mike sendo arrastado, o som da floresta tomando conta de tudo. O som da morte. Quando os corpos foram encontrados, não havia explicação para o que aconteceu. As câmeras estavam intactas, mas as imagens, aquelas imagens, ninguém sabia o que fazer com elas. O que se viu naquelas gravações não era apenas uma visão de terror. Era um grito, um apelo por ajuda que ninguém poderia ouvir. A única sobrevivente, Heather, foi encontrada dias depois, vagando pela floresta, delirando. Seus olhos estavam vazios, como se ela já não fosse mais a mesma. Ela falou sobre a bruxa, sobre a floresta que a consumia, mas ninguém acreditou nela. As autoridades a trataram como uma vítima de trauma psicológico. Suas palavras eram apenas delírios, mas essas gravadas, fizeram outra coisa. As imagens, no entanto, não foram o fim. Quando foram descobertas, os especialistas encontraram algo que ninguém poderia explicar. Figuras sombrias, sombras que se moviam isoladas, e no final um rosto, uma expressão de terror pura, mas que não compreendeu a nenhum dos estudantes. Era como se, em algum momento, a floresta tinha se tornado viva. E a bruxa? A bruxa estava ali, invisível, mas sua presença era mais real do que qualquer um poderia imaginar. Mas o que realmente aconteceu naquela noite? A bruxa, a floresta, a entidade invisível, ninguém sabe ao certo. Só sabemos que algo os encontrou, algo que nunca mais os deixou em paz. Eles procuraram escapar, mas a floresta, ela nunca sai. E o que é mais perturbador? A sensação de que a qualquer momento pode ser a sua vez. Agora a pergunta é, você tem coragem de ir até lá? Ou será que você prefere deixar essa lenda onde ela deve ficar, na escuridão, onde ninguém nunca mais deve descobrir? Se inscreve no canal, deixe seu like e ative as notificações para a próxima história.